Fala pessoal, mais uma aula aí, dando continuidade ao nosso curso de introdução a redes com a AWS. Então quem não fez login ainda aí já faz o login. E uma atenção importante, quando depois que fizer login, não esqueça de selecionar aqui Norte da Virgínia, caso não esteja, ok? Nós vamos criar hoje, então, nessa aula, uma EC2, Windows Server 2016. Então, bora lá para a aula? Sem perder tempo, né? Então, vou vir aqui em todos os serviços, apesar de já ter aqui o acesso para o EC2, mas para que possamos relembrar, vou vir aqui em todos os serviços, tem aqui computação EC2. Vale lembrar que na aula passada nós criamos nossos pares de chaves. É importante que você tenha aquele par de chaves .pen e o .ppk, ok? Então, onde fica o par de chaves? Então, aqui em instâncias do meu lado esquerdo, mais abaixo, né, vamos ter aqui, ó, pares de chaves, ok? Então, aqui a rede de segurança, pares de chaves. Vou clicar aqui em pares de chaves para a gente ver quais são. Então, tem aqui o estudos e estudos AWS, ok? Então, vamos criar aqui a nossa EC2. Eu vou clicar aqui em instância, do meu lado esquerdo. Vou clicar aqui, eu tenho uma instância já aqui. Estou encerrando ela, tá? Estou excluindo ela aqui, estou encerrando. Então, vamos criar a nossa instância. Então, eu vou vir aqui, ó, executar instâncias. Vai me abrir uma lista aqui com várias instâncias de imagens já prontas, tá? Eu vou vir aqui, ó, somente nível gratuito. Eu quero usar uma free tier. Então, vou marcar aqui, ó, somente nível gratuito. Ele vai me mostrar aqui instâncias Linux inicialmente. E mais abaixo eu vou ter instâncias também aqui Windows. Como nós fizemos em algumas aulas passadas, lá na introdução à rede, sobre servidores, nós instalamos o Windows Server 2016. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou instalar máquinas Windows Server 2016. Vou selecionar aqui esta máquina aqui, ó, Server Base 2016. Vou selecionar. Ele já vai me marcar aqui como T2 Micro, ok? Vou clicar aqui em próximo. Vou selecionar aqui, ó, a minha VPC padrão, que já está aqui. Vou selecionar a minha subrede, onde eu vou colocar aquele na padrão 1A, que vai ser a minha região dentro do norte da Virgínia, que está selecionado aqui. Vou selecionar aqui, ó, que essa máquina ela vai estar pública, ela vai estar habilitada publicamente para que eu possa ter acesso a ela, tá ok? E temos várias outras opções aqui que no caso agora nós não iremos utilizar, tá ok? Então, por exemplo, domínio do Windows Server, que eu não tenho, eu posso criar algumas amarrações aqui com um servidor, diretamente com o Active Directory, tá? E tenho vários outros recursos aqui que não vem ao caso nesse momento ainda para o funcionamento da nossa EC2, ok? Então, dando continuidade, aqui ele me mostra aqui a minha placa de rede, me mostra mais aqui, por exemplo, o local que eu poderia criar script aqui para ele poder executar automaticamente ao ser criada a máquina. Ele já poderia criar dando alguns comandos em shell script aqui dentro do Windows, tá? Como no Linux. Vou vir aqui, botão próximo aqui embaixo à minha direita. Vou vir aqui, ele vai ter para mim agora o meu disco, ou seja, armazenamento, a minha quarta etapa. Então eu vou manter os 30 GB, porque se eu alterar os 30 GB, eu vou estar fugindo do meu free tier, tá ok? Então eu vou manter aqui os 30 GB, tá? Com o mesmo disco, aqui são várias opções de disco a serem criadas. Eu vou utilizar aqui o SSD GP2. Vou clicar no botão próximo. Vou adicionar uma tag para que eu possa reconhecer essa máquina. Então, vou por aqui, ó, name Windows EC2 curso e próximo. Aí a próxima etapa vai ser o nosso security group.
seria o nosso conjunto de regras, né? Ou seja, de firewall, tá? Para o tráfego dessa instância, para que ela possa ser acessada. Como eu não tenho nenhum existente, né? Eu tenho aqui uns que eu tinha aqui, mas a gente vai criar um do zero. Então, vou criar aqui, ó, criar um grupo novo, ok? Então, como nós estamos usando uma EC2 Windows, então eu tenho aqui como RDP, que é o RDP do Windows, o recurso de acesso remoto da Microsoft. Se eu estivesse usando uma máquina Linux, eu tenho aqui a opção do nosso SSH, que ele muda a porta para 22. Como eu quero utilizar um RDP Windows, a porta vai ser a 3389. Tá? Aqui ele dá a opção do meu IP. Então aqui ele vai trazer o meu IP automaticamente. Porém, se eu desligar essa máquina, esse IP muda. E aí eu não vou ter mais acesso a essa máquina. Então, eu vou manter aqui, ó, qualquer lugar. Ok? Ele me dá um aviso aqui embaixo, que esse endereço IP da sua instância, né, é recomendado criar regra, configurar regras de segurança. Eu não vou fazer isso agora, uma aula teste para conhecimento de criação da máquina virtual. E vou clicar aqui em verificar e ativar. Então, vai me dar um resumão aqui de tudo que foi marcado, que foi selecionado. Tá? E eu vou executar. Aqui ele vai me dar para escolher pares de chaves existentes ou criar um novo par de chaves. Ok? Como, de repente, alguém pode ter esquecido ou apagado aqueles pares de chaves que nós criamos na aula passada, tá? Caso você tenha ele aí, você pode usar o par de chaves existentes. Ele vai mostrar aqui, ó, tá? Eu vou criar um novo par de chaves aqui para a gente poder ver. No momento da criação, posso criar, como eu posso utilizar a existente. Tá? Então, para que não ocorra de repente de alguém ter criado na aula anterior e ter esquecido e ter apagado aquele par de chaves, e aí ficar meio perdido aqui agora nessa aula, então nós vamos criar um par de chaves novo. Mas você depois pode criar outras máquinas virtuais, né? E você utilizar a mesma par de chaves para todas as suas máquinas Windows aqui, tá ok? Então eu vou criar um novo par de chaves. O novo par de chaves eu vou chamar assim, chave Windows, tá ok? E já vou pedir para ele fazer o download desse par de chaves aqui, ó, tá? Então ele vai criar ali, ó, chaves PEN, tá? Já salvou lá para mim. E aí eu vou mandar executar a instância. Aquele par de chaves eu não posso perder, tá ok? Porque é por esse par de chaves que eu vou ter acesso à minha instância. Se você já tem aquele par de chaves criado anteriormente, tudo bonitinho, só você pode usar existente também, ok? Então fica aí ao seu critério. Vou fechar aqui, depois eu vou armazenar essa chave em algum lugar, né, para não perder. E aí eu tenho aqui a exibição da instância. A instância, tem uma aqui que está sendo encerrada, tá? E tem uma que está pendente. A pendente é a que eu criei agora, tá? Então, vou criar aqui, ó, EC2 Windows 2016. Apaguei. EC2 Windows 2016. Então, ele está criando essa minha máquina. Posso dar um nome para ela para facilitar nosso projeto aqui. E após ele criar, eu posso vir aqui, né, para depois ter acesso a ela. Então, aqui nessa opção aqui de segurança, eu vou ter aqui obter senha do Windows, mas isso é uma coisa que a gente vai fazer na próxima aula. Então, essa aula foi somente para criar a instância. Uma coisa antes de a gente finalizar aqui essa aula, tá? Uma dica é que essa instância que você criou, se você não for utilizar agora, nesse momento, os seus estudos, for deixar por um outro momento, eu recomendo que você marque a sua instância aqui agora e clique aqui em estado da instância e interrompa a sua instância, para que ela não possa começar a gerar custos. Se você deixar isso 1, 2, 3 dias, ele vai considerar esse tempo que a máquina está em execução e não está sendo usada, né? Ele vai considerar um gasto para você aí, tá? Mesmo você estando no free tier. Por quê? Senão você vai acabar, de repente, estourando aquele montante de horas que você tem disponível para uso. Tá ok? Por quê? 750 horas durante 30 dias, mas até completar um ano. Então, interrompa a sua instância se você não vai dar continuidade nesses estudos nesse momento, ok?
para que você possa depois somente inicializar essa instância num segundo momento. Então, espero que vocês tenham gostado nessa aula. Depois a gente vai revisar um pouquinho mais esse conteúdo aqui e como a gente vai fazer o acesso a essa instância para a gente poder estar acessando essa instância lá na nuvem da AWS. Tá ok? Então, pessoal, até mais aí.